Encontrei o livro por acaso no fundo de um baú antigo, coberto por poeira e teias de aranha, escondido no sótão da casa de meu pai. Durante anos, meu pai, um historiador obcecado, havia se dedicado à pesquisa sobre Sete Além, aquele mundo paralelo que poucos acreditam existir. Ele raramente falava abertamente sobre suas descobertas, sempre preferindo manter em segredo os detalhes de sua pesquisa. Quando criança, eu o via absorto em suas anotações, mas nunca entendi a gravidade do que ele estava documentando. Hoje, depois de sua morte, percebo o fardo que carregava. O livro que encontrei era grande, encadernado em couro envelhecido, com símbolos gravados na capa que eu nunca tinha visto antes. Ao abri-lo, uma sensação gelada percorreu minha espinha. As páginas eram preenchidas com uma caligrafia cuidadosa e meticulosa, acompanhada de ilustrações grotescas. Cada página parecia contar uma história, mas o que mais me aterrorizou foi perceber que o livro não era apenas uma obra de ficção, como eu esperava. Era um catálogo, um guia para as criaturas de Sete Além. As primeiras páginas estavam dedicadas a uma introdução escrita por meu pai. Ele detalhava como havia se envolvido nessa pesquisa, explicando que durante seus estudos descobriu a existência de um mundo além do nosso, um lugar onde as regras da realidade eram distorcidas e criaturas inimagináveis vagavam livremente. Ele mencionava que esses seres eram chamados de Os Outros, mas cada um possuía um nome próprio, um nome que dava poder sobre sua forma e essência. A primeira criatura descrita no livro era chamada de Vetuas. Segundo meu pai, esses seres eram vistos frequentemente nas sombras, em cantos escuros e lugares onde a luz não penetrava. Eles não possuíam rostos ou traços reconhecíveis em seus corpos. Era uma massa amorfa de escuridão que se movia de forma fluida. Ele mencionava que o nome Vetuas vinha de uma palavra antiga que significava o que observa, pois, embora não tivesse olhos visíveis, era sabido que essas criaturas observavam tudo ao seu redor. Eram atraídas por sentimentos de medo e desespero, alimentando-se da angústia de suas vítimas. Mais adiante no livro, meu pai falava sobre outra criatura ainda mais perturbadora chamada Endral. Esses seres eram descritos como figuras humanoides, mas com braços e pernas desproporcionalmente longos, suas articulações pareciam quebradas e seus movimentos eram dolorosamente erráticos. A característica mais marcante dos Endral era sua capacidade de manipular a percepção do tempo. Meu pai escreveu que aqueles que os encontravam frequentemente sentiam como se o tempo estivesse se estendendo indefinidamente, transformando minutos em horas de terror agonizante. Vítimas dos Endral geralmente perdiam a noção da realidade, ficando presas em um estado de confusão e pavor. À medida que eu continuava a ler, o medo crescia dentro de mim. A ideia de que essas criaturas pudessem realmente existir, espreitando nos cantos mais escuros de nossa realidade, era insuportável. Mas a curiosidade me impedia de fechar o livro. Cada página revelava mais segredos, mais nomes, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer só aumentava. A próxima criatura era conhecida como Mirkan. Estes eram seres extremamente raros, mas ainda mais perigosos. De acordo com as descrições, os Mirkan assumiam a forma de uma névoa densa, quase imperceptível ao olho humano. Eles eram predadores silenciosos que se infiltravam nas mentes das pessoas, distorcendo suas memórias e levando-as à loucura. As vítimas de um Mirkan frequentemente se viam incapazes de distinguir entre suas próprias memórias e as ilusões criadas pela criatura. Com o tempo, elas perdiam completamente a noção de quem eram ou de onde estavam, tornando-se presas fáceis para outras entidades de Sete Além. Senti um frio na nuca enquanto lia sobre essas criaturas, como se estivesse sendo observado. Fechei o livro por um momento, expirando fundo, tentando acalmar meus nervos. Mas eu sabia que não poderia parar ali. Havia muito mais a ser descoberto e a curiosidade de entender o que meu pai havia descoberto era insuportável. Afinal, ele havia dado sua vida a essa pesquisa. Ele sabia dos perigos e ainda assim deixou esse livro para mim. Talvez fosse um aviso. Com as mãos trêmulas, voltei à leitura. O próximo nome que encontrei era Luthrak,
uma das criaturas mais terríveis que Sete Além abrigava. Os Lutrak eram descritos como seres famintos, sempre em busca de algo que parecia estar eternamente fora de seu alcance. Suas formas eram grotescas, parecendo uma fusão de carne e osso retorcidos. Mas o mais assustador era sua fome insaciável por almas. Eles não se contentavam em simplesmente matar e eles devoravam a essência das pessoas, deixando apenas cascas vazias para trás, corpos sem vida e sem alma. Cada novo nome e cada nova descrição que eu lia me fazia questionar o que era real e o que era apenas fruto de uma mente perturbada. Meu pai sempre foi um homem sério, um acadêmico rigoroso, mas este livro parecia ultrapassar os limites da sanidade. Fechei o livro novamente. Precisava me preparar para o que viria a seguir. Demorei alguns minutos para criar coragem e voltar a abrir o livro. Cada vez que minhas mãos tocavam aquela capa de couro envelhecida, uma sensação de frio me envolvia, como se o próprio objeto carregasse uma energia sombria. O nome do meu pai estava inscrito na primeira página, seguido de uma data que marcava o início de suas anotações, e mais de 30 anos atrás. Ele havia passado boa parte de sua vida explorando os segredos de Sete Além, e agora era eu que, de certa forma, herdava esse fado. Virei a página e encontrei mais um nome aterrador: Grozak. Estes seres eram conhecidos como os Mensageiros da Morte. Diferente de outros, os Grozak não se escondiam nas sombras ou se moviam furtivamente. Eles apareciam diretamente na frente de suas vítimas, anunciando sua chegada com um som que parecia uma mistura de risos distorcidos e gritos abafados. Com corpos esqueléticos cobertos por uma pele pálida e brilhante, suas faces eram uma máscara de terror, onde os olhos brilhavam em um tom vermelho intenso. O mais assustador era a descrição de seus propósitos. Eles vinham para ceifar a vida daqueles que estavam prestes a morrer, não por doença ou acidente, mas por serem caçados pelas entidades de Sete Além. Um encontro com um Grevozak não deixava dúvidas. Sua vida não pertencia mais a este mundo. Fechei os olhos por um momento, tentando afastar a imagem mental que aquelas palavras me provocavam. E o pai havia visto isso? Será que ele próprio havia sido marcado por um desses mensageiros? Em minha mente estava uma confusão de perguntas sem resposta, mas algo dentro de mim me empurrava a continuar. O próximo nome no livro era Nayasha. A descrição desses seres me deixou ainda mais inquieto. As Nayasha eram criaturas que habitavam as áreas mais remotas e desoladas de Sete Além. Elas eram sempre descritas como belas, quase angelicais, com longos cabelos brancos e olhos de um azul cintilante. No entanto, sua aparência era uma armadilha cruel. Assim que alguém era atraído por sua beleza e se aproximava, as Nayasha revelavam sua verdadeira natureza. Suas faces derretiam como cera, expondo mandíbulas afiadas e um olhar vazio que refletia o próprio desespero. Eram conhecidas por devorar as emoções humanas, deixando suas vítimas em um estado catatônico, incapazes de sentir alegria, tristeza ou qualquer outra coisa. Eram seres que se alimentavam de tudo o que fazia de alguém humano. Meu coração disparou enquanto eu lia sobre essas criaturas. A ideia de perder todas as emoções, de se transformar em uma casca vazia, era um destino muito pior do que a morte. Cada nova criatura, eu sentia que estava descendo mais fundo em um abismo de loucura, mas algo me dizia que eu ainda não havia chegado ao ponto mais sombrio. Virei mais uma página e encontrei a descrição de uma criatura chamada Varak. O próprio nome parecia ecoar em minha mente, como se as letras carregassem algum tipo de poder. De acordo com meu pai, os Varak eram os governantes de Sete Além, ou pelo menos, assim eram vistos pelas outras criaturas. Eles eram seres gigantescos, com corpos cobertos por uma armadura negra e pesada, e olhos que pareciam abismos sem fim. Poucos humanos haviam sobrevivido para contar sobre um encontro com um Varak, mas aqueles que o fizeram descreviam uma sensação de completa impotência e terror ao seu redor. Os Varak tinham o poder de controlar o espaço ao seu redor, dobrando a realidade e criando ilusões tão convincentes que as pessoas não conseguiam distinguir entre o que era real e o que era uma criação de suas mentes. Esses seres, pelo que entendi, eram os mais próximos de governantes em Sete Além. Eles não se envolviam diretamente com humanos,
a não ser quando necessário. Quando um Varag decide interagir com alguém, não era para causar terror imediato, mas sim para brincar com a mente da vítima, levando-a à beira da loucura até que finalmente não restasse mais nada além de desespero. Meu pai mencionava que a simples menção de seu nome podia atrair sua atenção, algo que me fez hesitar ao lê-lo novamente. Era como se o próprio livro estivesse carregado com a essência desses seres, conectando-me diretamente a Sete Além. Minha respiração ficou pesada enquanto eu tentava absorver o que havia acabado de ler. As descrições de meu pai eram tão detalhadas, tão meticulosas que era impossível não sentir a presença dessas criaturas ao meu redor. Eu sabia que o livro guardava mais segredos, mas cada página que virava me custava um pedaço de sanidade. Mesmo assim, continuei. A próxima criatura era chamada de Nefari. Estes eram esses ilusórios, mestres da manipulação da mente. Os Nefari não possuíam a forma física definida. Eles assumiam a aparência de alguém próximo à vítima, um amigo, um parente, um ente querido perdido. Eram capazes de reproduzir memórias e sentimentos, fazendo com que a vítima acreditasse que estava interagindo com a pessoa amada. Mas assim que a vítima baixava sua guarda, os Nefari revelavam sua verdadeira intenção: consumir a alma de suas vítimas, deixando-as presas em uma espécie de limbo mental, incapazes de discernir entre o real e o imaginário. Era um jogo cruel e quase ninguém conseguia escapar ileso. Fechei o livro novamente, desta vez com mais força. Eu sentia que, se continuasse, essas criaturas de alguma forma me alcançariam. A cada novo nome, parecia que um portal para Sete Além se abria um pouco mais. Olhei ao redor da sala, esperando ver algo nas sombras, um movimento sutil, um ruído inesperado. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse me observando. Eu sabia que o livro não era apenas uma coleção de histórias, ele era um artefato, algo mais antigo e poderoso do que eu poderia imaginar. Mas eu não podia parar agora. A ansiedade pulsava em minhas veias enquanto tentava reunir coragem para abrir o livro novamente. O que mais poderia estar escondido entre aquelas páginas empoeiradas? O calor e a tensão do ambiente pareciam aumentar a cada palavra lida. O que meu pai havia descoberto era muito mais do que simples lendas, era um aviso sobre os perigos que se escondiam nas sombras. O próximo nome na lista me fez engolir em seco: Zaira. Os Zairai eram descritos como os caçadores implacáveis de Sete Além, seres que se especializavam em seguir e capturar suas presas com a eficiência sobrenatural. Segundo as anotações de meu pai, eles possuíam um olfato aguçado, capaz de detectar o medo e a insegurança a quilômetros de distância. A aparência deles era aterrorizante: corpos altos e esguios, com pele pálida e fria como a lua cheia, e longas garras que pareciam feitas de metal. Seus olhos eram como buracos negros, consumindo toda a luz ao seu redor, e sua presença era acompanhada por um odor doce e nauseante que deixava as vítimas enjoadas. Quando o Zaira decidia caçar, nada poderia detê-lo. Ele não só se alimentava da carne de suas presas, mas também se deleitava em absorver o terror que causava. E meu pai escreveu que muitos que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho de um Zaira nunca mais foram vistos. As pessoas que desapareciam frequentemente eram aquelas que, por algum motivo, se sentiam inseguras ou vulneráveis. Para um Zaira, o medo era como um perfume que o guiava até suas presas. O pensamento de ser perseguido por uma criatura tão implacável fez meu coração disparar e um arrepio descer pela minha espinha. Enquanto eu processava essa informação, o próximo nome que encontrei foi Kresnik. Diferente dos Zaira, que caçavam com astúcia, os Kresnik eram conhecidos como os portadores da dor. Esses seres eram uma mistura de humano e monstro, com formas grotescas que lembravam o pior dos pesadelos. As descrições falavam de pele coberta por cicatrizes pulsantes, como se cada ferida fosse um símbolo de dor e sofrimento. Os Kresnik se alimentavam do sofrimento alheio, crescendo mais fortes à medida que suas vítimas agonizavam. Quando um Kresnik se aproximava, era impossível escapar do seu toque. Ele podia manipular a dor das pessoas, transformando pequenos machucados em torturas insuportáveis. Meu pai alertava que uma vez que um Kresnik tinha você em sua mira, não havia saída. Ele não se importava com o passado da vítima.
apenas queria ver o sofrimento que podia infligir. As lendas sobre esses seres diziam que, ao sucumbir à dor, a vítima liberará uma energia que nos aprisiona Skrznik, tornando-os ainda mais poderosos. Senti uma vontade de fechar o livro, mas a curiosidade me empurrava para frente. Cada nome que eu lia parecia me levar mais fundo na escuridão, mas eu não podia parar. Colhei para a próxima página e encontrei a ilustração de uma criatura que me fez estremecer. Shirat. A representação era de um ser feminino, mas algo em sua postura e no olhar vazio não deixava dúvidas de que era pura maldade. Shirat éramos sedutores, conhecendo as fraquezas de suas vítimas, usando isso para atrair os incautos a seus domínios. As histórias que meu pai contava sobre Shirat eram horríveis, conhecidas por oferecer poder, riquezas ou amor em troca da alma. Quando alguém caía na armadilha de um Shirat, a promessa feita se tornava uma maldição e a pessoa acabava presa em um ciclo interminável de desejos não atendidos, cada vez mais distante da realidade. A única saída era o sacrifício de outra alma, perpetuando o ciclo de dor e engano. À medida que eu lia, percebi que o livro não era apenas um compêndio de monstros. Era uma advertência, um relato sobre os perigos que espreitavam nas sombras e que poderiam, em um momento de fraqueza, se manifestar em nossas vidas. O próximo nome que encontrei foi Daldudum. A descrição era tão vívida que parecia que a criatura estava diante de mim, um ser de escuridão total, cujos contornos mudavam constantemente, fazendo com que parecesse quase líquido. Os Daldudum eram considerados os ladrões de identidade. Eles se infiltravam na mente das pessoas e se tornavam cópias perfeitas de suas vítimas, fazendo com que ninguém conseguisse distinguir entre o original e a cópia. As pessoas se encontravam eram consumidas pela dúvida, perdendo gradualmente sua sanidade enquanto lutavam para entender o que era real. Que, para aqueles que eram capturados por um Daldudum, não havia esperança de retorno, suas identidades eram lentamente apagadas e as cópias se tornavam indistinguíveis, ocupando seus lugares na vida cotidiana. O peso da informação me atingiu com força. Eu não sabia se deveria continuar. O medo e a curiosidade se entrelaçavam e, mesmo assim, uma parte de mim precisava saber mais. Se as criaturas de City Allen realmente existiam, eu precisava entender como meu pai havia se envolvido com elas. Eu virei a página novamente, quase como se estivesse à espera de um destino terrível. Próximo nome era Shival. As anotações de meu pai afirmavam que os Jigsaval eram seres de uma beleza insana, mas com corações escuros quanto o gelo. Eles podiam manipular o clima ao seu redor, fazendo tempestades e calamidades se formarem em um piscar de olhos. Jeval eram criaturas que viviam em uma eterna busca por prazer e dor, levando os humanos ao limite de suas capacidades. As pessoas que se deparavam com um Shaval frequentemente se viam atraídas para um mundo de hedonismo, onde tudo que era moral e justo se desfazia. Ler sobre os Jevai era como uma experiência de pesadelo. Eles eram sedutores, mas sua beleza escondia uma essência venenosa. Meu pai advertia para os riscos de se envolver com tais seres, mencionando que uma vez que alguém se entregava a uns 5 CP como assinar um contrato com o próprio diabo. Não havia volta e o preço a pagar era mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Quando finalmente terminei de ler sobre o Shaval, minha mente estava em turbilhão. Eu precisava de um momento para processar tudo isso. O que meu pai havia deixado para mim não enche a coleção de histórias. É um legado, uma herança de advertências que, se não fossem seguidas, poderiam resultar em consequências devastadoras. Olhei para a luz que entrava pela janela, quase me sentindo em um sentido em um outro mundo, enquanto as sombras dançavam ao meu redor. A conexão com City Allen estava cada vez mais presente, como se o próprio livro estivesse chamando por mim. Tentei afastar os pensamentos, mas não pude ignorar a sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. O que mais meu pai havia descoberto? O que mais ele havia visto que poderia ter contribuído para a sua morte? O peso do que eu havia descoberto parecia esmagar meu peito. Cada criatura mencionada no livro trazia consigo uma sensação de desespero e um medo crescente de que essas entidades não eram apenas fruto de uma imaginação fértil. City Allen não era apenas um lugar,
mas um destino, uma força que moldava e corrompia tudo ao seu redor. Eu não sabia até onde aquilo ia, mas era óbvio que meu pai havia se aventurado profundamente nesse território desconhecido. Expirei fundo antes de seguir em frente. A próxima criatura mencionada no livro era chamada de Valkyries. A imagem ao lado da descrição mostrava uma criatura alada, com enormes asas de penas escuras como a noite, e um corpo que parecia uma mistura entre um pássaro e uma mulher. No entanto, qualquer semelhança com algo humano parava por aí. Os olhos da Valkyrie, grandes e vazios, emanavam uma frieza inumana. Segundo meu pai, essas criaturas eram conhecidas como as arautas do fim. As Valkyries pareciam como presságios de morte. Seus gritos ecoavam pelos céus, e aqueles que os ouviam sabiam que seu tempo estava chegando ao fim. Elas não eram assassinas, mas mensageiras do destino. Ao se aproximar da vítima, seu olhar gelado e a sombra de suas asas anunciavam o inevitável. Nada poderia desviar o curso da morte após o aparecimento de uma Valkyrie. As lendas diziam que até mesmo os mais poderosos líderes de Sete Além temiam o som de suas asas, pois representavam o fim de tudo, sem exceção. Continuei lendo, sentindo meu estômago revirar enquanto as descrições ficavam cada vez mais perturbadoras. A criatura seguinte era Treshu, um ser que, ao contrário de outros, não possuía uma forma física definida. As palavras de meu pai tentavam explicar o inexplicável. Treshu era como uma névoa viva, um ser de pura escuridão que se espalhava como um vírus, invadindo as mentes e corações dos desavisados. Onde quer que Treksul tocasse, a escuridão e a loucura seguiam. Ele era capaz de distorcer a realidade ao seu redor, confundindo suas vítimas até que elas não pudessem mais diferenciar entre o que era real e o que era uma ilusão. Meu pai mencionava que, em Sete Além, havia relatos de cidades inteiras que simplesmente desapareceram da noite para o dia, engolidas por Treshu. As pessoas que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho acabavam perdendo suas identidades, suas memórias e, eventualmente, sua sanidade. A loucura era inevitável e o pior de tudo, Treksul nunca parava. Ele sempre estava à espreita, esperando por novos alvos para devorar. A próxima criatura me fez hesitar por um momento. Seu nome era Zariel, e as anotações de meu pai eram especialmente detalhadas sobre ela. Zariel, diferente das outras, parecia exercer um poder mais sutil, mas igualmente aterrador. Ela era descrita como uma figura espectral, uma espécie de guardiã dos portões entre os mundos. Quando alguém estava prestes a cruzar de volta para o nosso mundo vindo de Sete Além, era Zariel quem decidia se a pessoa poderia sair ou não. Sua aparência era de uma mulher vestida com um manto negro, seu rosto encoberto por uma névoa constante. As vítimas de Zariel raramente a viam antes que fosse tarde demais. Ela aparecia nas sombras, observando a distância, e seus julgamentos eram implacáveis. Se ela acreditasse que alguém era indigno de voltar para o mundo dos vivos, a pessoa desaparecia, sem deixar vestígios. Para meu pai, Zariel representava uma das ameaças mais poderosas de Sete Além, porque ela tinha o controle sobre a própria barreira que separava os mundos. Cruzar seu caminho significava que, em um momento de fraqueza, você poderia nunca mais voltar. Senti um aperto no peito enquanto pensava em todas essas criaturas. Sete Além não era apenas um reino distante, era uma prisão guardada por monstros que existiam para manter a ordem daquele lugar. E meu pai, de alguma forma, havia conseguido escapar, ou pelo menos foi o que ele acreditou. Meus olhos seguiram para o próximo nome e a atmosfera ao meu redor pareceu escurecer. Nat era o nome da próxima entidade e, ao contrário das outras, o seu poder não estava em manipular, caçar ou devorar. Nato era o ceifador de almas, ele não perseguia pessoas por esporte ou por prazer, sua única função era recolher aqueles cujas vidas estavam no fim. Nato era inevitável. Seu corpo era uma massa disforme feita de sombras e almas aprisionadas que gritavam silenciosamente tentando escapar de sua prisão eterna. As descrições de Naruto eram frias, quase clínicas. Ele não tinha emoção, não sentia prazer nem dor, ele simplesmente existia para cumprir seu propósito. Quando uma alma estava pronta para deixar seu corpo, Naruto surgia silenciosamente e a carregava para Sete Além,
onde ela ficaria aprisionada por toda a eternidade. Meu pai mencionava que, embora ninguém pudesse escapar de Nart, algumas almas tentavam negociar, oferecendo riquezas ou servidão eterna, mas Natko nunca ouvia. Ele não se importava com promessas ou súplicas. Sua única missão era manter o equilíbrio entre os mundos. Enquanto olhava sobre Nawat, percebi o quão profunda era a conexão entre essas criaturas e o próprio Sete Além. Era como se cada uma delas tivesse um papel essencial no funcionamento daquele lugar. Não eram apenas monstros, eram parte de um sistema muito maior, um ecossistema de terror e desespero. Eu sentia meu coração batendo forte, as mãos suando. Tudo o que eu sabia sobre Sete Além agora estava sendo redefinido, e o legado de meu pai começava a se desenhar diante de mim como algo muito maior do que eu havia imaginado. Fechei o livro por um momento e tentei acalmar minha respiração. Parecia que a escuridão ao meu redor estava ficando mais densa, como se Sete Além estivesse me chamando, me puxando lentamente para dentro de sua órbita. Eu sabia que não poderia parar. Precisava entender o que mais meu pai havia descoberto. Precisava saber até onde isso iria. Quando finalmente me senti pronto, abri o livro novamente. Eu sabia que estava me aprofundando em algo perigoso, algo que talvez estivesse além do meu controle, mas não havia mais como voltar atrás. O próximo nome estava ali esperando por mim, e com ele novas revelações sombrias sobre o que realmente espreitava em Sete Além. Meus olhos focaram no próximo nome, gravado na página com letras tão afiadas quanto uma lâmina. Era como se as palavras exalassem uma presença maligna própria, fazendo meu coração palpitar de ansiedade. A criatura chamava-se Shalom. A imagem que acompanhava a descrição era perturbadora. Uma criatura humanoide, mas coberta de espinhos e ganchos de metal. Seus olhos completamente negros, sem pupilas, e um sorriso forçado que distendia sua face de maneira grotesca. Shalom era o torturador de Sete Além, o guardião dos tormentos eternos. Segundo o que meu pai escreveu, ele governava um submundo dentro daquele reino infernal, uma espécie de labirinto onde as almas desdenades vagavam por corredores intermináveis de dor e desespero. Ao contrário de Nart, que apenas ceifava vidas, e Shalom alimentava-se do sofrimento das almas que capturava. Seu prazer estava na dor prolongada, nos gritos de agonia, nas mentes que lentamente sucumbiam ao horror sem fim. Aqueles que caíam nas garras de Shalom jamais encontravam paz. Os métodos de tortura de Shalom eram descritos em detalhes horríveis. Ele tinha a habilidade de manipular a percepção de suas vítimas, prolongando a sensação de dor até que ela se tornasse insuportável, sem nunca permitir que elas morressem. A cada segundo, ele ampliava a hegemonia, fazendo com que o tempo parecesse se estender por milênios. O mais perturbador, no entanto, era que Shalom não agia sozinho. Ele tinha ajudante e criaturas menores chamadas Drachos, pequenos demônios alados que obedeciam cegamente às suas ordens, executando punições e capturando novas vítimas para seu senhor. Fechei os olhos por um momento, sentindo uma pontada de náusea a imaginar o sofrimento inimaginável que aqueles presos sob domínio de Shalom experimentavam. Parecia impossível que alguém pudesse sobreviver àquilo e, no entanto, o livro falava de almas que estavam presas sob sua tortura por séculos, sem nunca escapar. Um destino pior que a morte, um eterno ciclo de sofrimento. Tentei afastar a imagem de Shalom e continuei sua leitura. A próxima criatura era chamada de Murat, e ela, diferente das outras, parecia menos voltada para o tormento físico e mais para o mental. A aparência de Murat era enganadora. Uma figura alta e magra, envolta em um manto rasgado que flutuava levemente enquanto ela se movia. Sua face era oculta, coberta por um véu negro, mas seu poder residia nos seus olhos, que diziam ser capazes de olhar direto ao advite para o coração de uma pessoa e expor seus maiores medos e segredos. Murat era conhecida como a assombração dos pesadelos. Ela não aparecia fisicamente para suas vítimas e, ao invés disso, invadia seus sonhos, transformando seus medos em realidades tangíveis. Ao dormir, as vítimas de Murat encontravam-se presas em pesadelos sem fim, incapazes de acordar. A cada vez que acreditavam ter escapado, eram puxadas de volta para os horrores que habitavam suas mentes. Com o tempo, a linha entre o sonho e a realidade se desfazia, e as vítimas perdiam completamente a noção de onde estavam ou de quem eram.
Algumas delas, segundo o relato de meu pai, acabavam se lançando ao desespero, cometendo atos terríveis enquanto estavam ainda em mesas nos pesadelos causados por Murat. A pior parte é que Murat se alimentava desses medos. Quanto mais pavorosa fosse a experiência de suas vítimas, mais poder ela adquiria. Havia menções de que ela poderia atravessar para o mundo real, manifestando-se nas sombras para aqueles que já haviam sucumbido à loucura. Um sussurro de seu nome, uma simples lembrança dela em seus sonhos, era o suficiente para trazê-la de volta, ampliando o terror e o desespero. Enquanto lia sobre Murat, senti um calafrio percorrer minha espinha. A ideia de ser preso em um pesadelo interminável, sem ter controle sobre a própria mente, os sufocante. Eu me perguntei quantos sonhos estranhos eu já tive em minha vida e se em algum deles Murat já havia espreitado, esperando por uma oportunidade. Passei as páginas com mãos trêmulas, chegando ao próximo nome. Verilon. A descrição dessa entidade era intrigante e as notas de meu pai eram um pouco vagas. Verilon era chamada de o Caminhante dos Mundos, uma criatura que parecia transcender os limites entre Citalen e o nosso mundo. Não havia uma forma física clara atribuída a Verilon e, na verdade, meu pai sugeria que ela talvez fosse uma espécie de energia ou entidade material capaz de assumir múltiplas formas. Verilon era o que parecia um viajante incansável. Ele andava entre os mundos, deixando rastros sutis de sua presença. Aqueles que o encontravam não sabiam que estavam diante de uma antipatia. Para eles, Verilon poderia parecer uma sombra ao longe, um vulto que desaparecia rapidamente na esquina de uma rua deserta, ou o reflexo estranho no espelho que piscava por um segundo antes de sumir. Mas uma vez que alguém aviste Verilon, ele começava a segui-lo, observando e aguardando o momento certo para puxá-lo para Citalen. As vítimas de Verilon geralmente não percebiam que estavam sendo caçadas até que fosse tarde demais. Aos poucos, seus sonhos se tornavam mais vívidos e eles começavam a ter visões de Citalen, como se estivessem sendo atraídos para lá. Quando finalmente atravessavam a linha entre os dois mundos, descobriam que Verilon havia guiado seus passos o tempo todo. Ele não capturava suas presas à força, mas as levava a cruzar o portal por conta própria, manipulando suas mentes e desejos. A ideia de uma entidade capaz de andar livremente entre os mundos me fez questionar tudo ao meu redor, e se Verilon já tivesse me notado, e se ele estivesse me observando enquanto eu lia o livro de meu pai. Fechei os olhos por um momento, lutando contra o pânico crescente. Respirei fundo. Não podia me deixar levar pelo medo. Continuei a leitura e a última criatura mencionada naquela que eu era chamada de Urtus. Ao contrário das outras criaturas, Urtus parecia ter um propósito diferente. Ele é descrito como um guardião do silêncio, uma entidade que habitava os lugares mais sombrios e isolados de Citalen. Sua função não era caçar, torturar ou manipular. Urtus simplesmente observava. Seu corpo era gigantesco, coberto por uma armadura feita de metal negro, e seus olhos brilhavam em vermelho intenso no meio das trevas. Fotus permanecia nas profundezas do reino, vigiando, garantindo que a ordem fosse mantida. Ele não interagia com outros seres, nem mesmo com os habitantes de Citalen, a menos que fosse absolutamente necessário. Quando algo ou alguém tentava desafiar as regras daquele lugar, era Hortus quem surgia, silenciando a revolta com uma força brutal e impiedosa. Seu silêncio era sua arma mais mortal, ele nunca falava, mas sua presença era suficiente para provocar terror, absoluto em qualquer um que cruzasse seu caminho. Fechei o livro com um estalo seco. As criaturas que meu pai havia descrito pareciam impossíveis de conceber, e ainda assim, cada uma delas parecia se encaixar perfeitamente na lógica distorcida de Citalen. Eu mal havia começado a explorar os segredos daquele livro e já estava sendo consumido pelo medo. Eu fechei o livro com força, tentando me afastar das imagens aterrorizantes que as descrições conjuravam na minha mente. Mas, como se tivessem vida própria, as criaturas continuavam a habitar meus pensamentos. Ortus, o guardião silencioso, parecia vigiar das sombras, enquanto Verilon espreitava como uma sombra à espreita. Apesar de meus esforços para afastar o pânico, uma parte de mim sabia que eu já estava profundamente envolvido.
Respirei fundo e, relutante, abri o livro novamente. As próximas páginas estavam amareladas e levemente rasgadas, como se o tempo houvesse sido cruel com elas. No entanto, as palavras ali gravadas eram tão perturbadoras quanto as anteriores. O nome que emergiu à minha vista foi Quirion, e ao lê-lo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Quirion era descrito como uma figura grotesca e distorcida, metade humano e metade besta, com longos chifres que se curvavam para trás como os de um carneiro. Sua pele era coberta por uma textura escamosa, esverdeada, que brilhava à luz fraca de Setialém, enquanto seus olhos brilhavam com um vermelho intenso e inabalável. Quirion, segundo meu pai, era conhecido como o Condutor dos Perdidos. Seu papel em Setialém era assustadoramente simples. Ele guiava aqueles que se perdiam no limiar entre o nosso mundo e o deles. Quando alguém vagava longe demais, atravessando os limites entre o real e o irreal, Quirion surgia como uma espécie de ferramenta do destino, levando as almas desavisadas diretamente para Setialém. Mas ele não fazia isso de maneira óbvia. Quirion aparecia primeiro como uma figura distante, indistinta, um vulto ao longe. A vítima, atraída por sua forma inusitada e curiosa, acabava seguindo-o, sem perceber que cada passo a levava para mais longe de sua realidade. Aqueles que seguiam Quirion nunca mais eram vistos. Eles se tornavam parte de Setialém, presos em seus corredores infinitos, sem memória de quem eram ou de onde vinham. Quirion não oferecia piedade, e sua expressão, gravada na ilustração ao lado do texto, era de completo desprezo pela vida humana. Sua única missão era capturar, sem emoção, sem propósito além do próprio ato de destruir. Continuei a leitura, tentando ignorar a inquietação crescente em meu estômago. A próxima criatura parecia ainda mais intrigante. Soral, o sussurrador das trevas. A imagem era de uma figura encapuzada, envolta em sombras tão densas que quase parecia parte do próprio vazio. Soral era uma criatura silenciosa, mas seu poder vinha da manipulação dos pensamentos daqueles que o encontravam. Segundo meu pai, Soral aparecia quando as pessoas se aproximavam demais das bordas do medo, quando estavam no limite entre a sanidade e a loucura. Ele não atacava diretamente, mas sussurrava nos ouvidos das vítimas, plantando sementes de dúvida, paranoia e desespero. Com o tempo, essas sementes cresciam, corroendo lentamente a mente da pessoa, até que ela não pudesse mais distinguir entre realidade e ilusão. A vítima de Soral era consumida pelo medo, ouvindo vozes em sua cabeça, vendo sombras que não estavam lá e sentindo-se observada a todo momento. O que tornava Soral particularmente aterrorizante era sua invisibilidade. Enquanto outras criaturas podiam ser vistas, mesmo que à distância, Soral era apenas um sussurro no escuro. Não havia escapatória de sua presença, pois ele não precisava estar fisicamente perto para influenciar suas vítimas. As anotações de meu pai indicavam que muitas pessoas que afirmavam ter sido tocadas por Setialém tinham, na verdade, sido vítimas de Soral. Seus sussurros levavam as pessoas à loucura, fazendo com que se perdessem dentro de suas próprias mentes. Eu podia sentir a tensão aumentar em mim enquanto lia. A ideia de uma presença invisível, uma voz fantasmagórica que lentamente corroía a sanidade de alguém, era mais do que perturbadora. Tentei me convencer de que eram apenas histórias, invenções de uma mente criativa. Mas ao olhar para as páginas antigas e detalhadamente escritas, eu sabia que havia mais ali do que apenas ficção. Continuei virando as páginas, ansioso para descobrir o próximo nome. Logo surgiu Vecaris, a mente voraz. A descrição de Vecaris era menos física e mais abstrata. Segundo meu pai,
Vecaris era uma entidade feita de pura energia, sem forma definida, mas com uma fome insaciável por conhecimento e memórias. Ele se alimentava da mente das pessoas, drenando suas memórias, habilidades e até mesmo sua identidade. Aqueles que encontravam Vecaris ficavam vazios, suas mentes como cascas vazias, sem nada que restasse de quem eles eram. A vítima de Vecaris podia estar viva, fisicamente, mas mentalmente já não existia mais. Era como se sua essência tivesse sido devorada por essa criatura insaciável. Vecaris deixava um rastro de corpos sem alma. Pessoas que vagavam sem propósito, sem saber quem eram ou de onde vinham. O mais assustador era que Vecaris parecia ter uma presença expansiva. Ele não limitava sua caça a Sete Além. Ele podia alcançar mentes do nosso mundo, especialmente aquelas que se aventuravam demais nos segredos de Sete Além. Fiquei tenso, meus olhos fixos na página, enquanto tentava processar a ideia de uma criatura que podia simplesmente consumir quem você era. Minha mente começou a criar imagens de pessoas caminhando por aí, sem memória, sem identidade, vagando sem rumo enquanto Vecaris se alimentava de suas mentes até que não restasse mais nada. Quando achei que não podia suportar mais, virei outra página e encontrei o nome Zarut, o guardião dos portais. A imagem era a de uma criatura colossal, com pele de pedra, longos braços e olhos que brilhavam como brasas em meio à escuridão. Zarut era um dos poucos seres que tinham um propósito fixo em Sete Além. Ele guardava os portais que ligavam aquele reino macabro ao nosso mundo. De acordo com as anotações, Zarut era implacável e nunca dormia. Ele vigiava incessantemente os pontos de entrada e saída de Sete Além, assegurando que apenas aqueles dignos de atravessar o portal pudessem fazê-lo. Aqueles que tentavam cruzar os limites de Sete Além sem sua permissão eram instantaneamente aniquilados. Zarut podia sentir a intenção de cada ser que se aproximava dos portais. Se ele sentisse que a intenção era escapar ou invadir Sete Além, ele aparecia. Uma presença monstruosa que se ergueria para esmagar qualquer um que ousasse desafiar as regras daquele lugar. Fechei o livro novamente. A tensão em meu corpo havia chegado ao limite. Cada criatura que eu lia parecia pior que a anterior. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. Algo no livro me chamava, me puxava de volta, mesmo que eu soubesse que estava me aproximando demais dos mistérios de Sete Além. Eu estava entrando em território perigoso. Eu sabia que estava entrando em território cada vez mais perigoso, mas era impossível parar. O livro parecia ter uma espécie de magnetismo, uma força que me impelia a seguir adiante, mesmo que tudo dentro de mim gritasse para fechar aquelas páginas e me afastar. Minha mente estava um caos, com as descrições grotescas das criaturas de Sete Além se mesclando e criando uma sinfonia aterrorizante de horrores na minha imaginação. Com o coração acelerado, abri novamente o livro, e o próximo nome que apareceu foi Altgor, o destruidor de identidades. Minha boca secou ao ler as primeiras palavras. Altgor não era uma criatura física. Seu poder estava enraizado na mente das vítimas. Ele se manifestava como uma presença invisível, sutil, mas sua influência era devastadora. Aqueles que encontravam Altgor começavam a perder a noção de quem eram. No início, eram pequenas coisas. Esquecer o próprio nome por alguns segundos, não lembrar de uma memória específica ou não reconhecer o próprio reflexo no espelho. Mas, com o tempo, esses lapsos se tornavam mais frequentes e mais profundos. Eventualmente, a vítima se olhava no espelho e não via mais nada. Quem elas eram havia sido completamente devorado por Altgor. Seu poder residia em sua habilidade de desmantelar a identidade das pessoas, camada por camada, e transformá-las em
até que não restasse mais nada além de um vazio. As anotações de meu pai diziam que Altgor raramente era detectado. Ele não deixava rastros físicos, não fazia barulhos e nunca era visto. Sua presença era sentida apenas pelos efeitos que causava, a lenta destruição da mente e da alma. Conforme eu lia sobre Altgor, minha mente começou a brincar comigo. E se eu estivesse começando a perder a noção de mim mesmo? E se por ler sobre essas criaturas, eu estivesse me aproximando demais de Sete Além, abrindo portas que jamais deveriam ser abertas? A ideia de ter minha identidade sugada por uma força invisível me causava calafrios, mas eu não podia deixar de virar a próxima página. O nome que veio em seguida era ainda mais estranho: Mirakit, o tecelão de destinos. Ele não era descrito como uma criatura monstruosa, mas como uma figura enigmática, quase humana. Sua aparência era a de um homem magro, de estatura alta, com longos cabelos negros que cobriam parte de seu rosto. Sua pele era pálida, como se nunca tivesse visto a luz do dia. O que fazia de Mirakit tão aterrorizante era sua habilidade de manipular os destinos daqueles que entravam em Sete Além. Ele era uma espécie de arquiteto do caos, moldando os caminhos e as escolhas das pessoas como um mestre de marionetes. Segundo as anotações, ninguém que tivesse cruzado o caminho de Mirakit conseguia escapar do destino que ele traçava. Ele tecia suas teias invisíveis de eventos, conduzindo as pessoas para armadilhas mentais e físicas, até que elas fossem completamente engolidas pelo mundo de Sete Além. Era dito que Mirakit raramente interagia diretamente com suas vítimas. Ao invés disso, ele preferia manipular os eventos ao redor delas. Alguém poderia pensar que estava tomando decisões por conta própria, mas, na verdade, cada passo, cada escolha, já havia sido orquestrada por Mirakit. Seus fios do destino eram invisíveis, mas irrompiam como uma corrente poderosa, levando as pessoas a destinos trágicos dos quais elas não poderiam escapar. Parei por um momento, tentando imaginar como seria ser controlado por uma força invisível, sem saber que cada decisão sua havia sido manipulada. Era perturbador e me fez pensar: até que ponto minha própria vida era minha? Até que ponto eu estava no controle? Ou havia algo mais profundo, algo além de minha compreensão, guiando meus passos? Sete Além parecia se estender para além de seus limites, tocando minha mente mesmo à distância. Virei mais uma página e o próximo nome me atingiu como uma rajada de vento frio: Tarex, o olho que tudo vê. A descrição de Tarex era a mais misteriosa até agora. Ele era uma presença que observava Sete Além em sua totalidade. Diferente de Zarut, que guardava os portais, Tarex tinha a habilidade de ver tudo o que acontecia em Sete Além e além. Ele não tinha forma física que pudesse ser descrita, mas as anotações sugeriam que ele se manifestava como uma série de olhos flutuantes, sempre vigiando, sempre alertas. Tarex não se limitava a Sete Além. Ele podia ver além dos limites daquele reino sombrio, penetrando até mesmo os recantos mais profundos de nossa realidade. Ele observava aqueles que tinham o azar de se aproximar demais de Sete Além, seus olhos invisíveis fixos em cada movimento. Tarex não atacava diretamente, mas seu olhar constante tinha um efeito devastador sobre as mentes das vítimas. Saber que estavam sendo observadas, que cada movimento seu era registrado por uma presença onisciente, levava muitas pessoas à loucura. Meu pai mencionou que muitas pessoas que relatavam avistamentos de Sete Além, em sonhos ou visões, estavam, na verdade, sob o olhar de Tarex. Ele tinha a capacidade de invadir os sonhos das pessoas, plantando imagens perturbadoras e sem sentido. Ao acordar, as vítimas tinham a sensação de que estavam sendo observadas, mas não sabiam por quem ou por quê.
Era um jogo cruel de paranoia, onde a vítima se sentia caçada sem jamais ver o predador. As anotações de meu pai sobre Tarex eram limitadas, mas o que ele escreveu era claro. Ninguém podia escapar do olhar de Tarex. Ele via tudo, e seu olhar era eterno. Eu me peguei olhando ao redor, sentindo uma presença pesada sobre mim, como se algo ou alguém estivesse me observando enquanto eu lia. Fechei o livro novamente, dessa vez com mais força. O peso das palavras estava começando a afetar minha mente. Já não era apenas curiosidade. Era como se, ao ler sobre essas criaturas, eu estivesse me conectando com elas de uma maneira que não conseguia explicar. Mas apesar do medo crescente, sabia que não podia parar agora. Faltavam mais criaturas, mais segredos. Algo em mim precisava continuar, mesmo que fosse apenas para descobrir como escapar de Sete Além, se é que isso era possível. Eu hesitei antes de abrir o livro novamente. As criaturas que já descobrira até agora me deixaram à beira de um colapso, e o peso do conhecimento que estava adquirindo era quase insuportável. No entanto, algo mais forte do que o medo me impulsionava: a necessidade de entender. Fechei os olhos por um momento, respirando profundamente, e então virei mais uma página. O próximo nome que apareceu foi Y, o guardião dos ecos perdidos. Esse nome parecia mais enigmático do que os outros, e as descrições não ofereciam uma imagem clara de sua aparência. Na verdade, Y não parecia ter uma forma física distinta. Ele era uma entidade associada aos sons, um ser que habitava os sussurros, gritos e murmúrios esquecidos que ecoavam pelas ruínas de Sete Além. As anotações de meu pai descreviam como Y vagava pelas ruínas e corredores intermináveis de Sete Além, recolhendo os ecos das almas perdidas e das palavras esquecidas. Ele era atraído por sons específicos, especialmente aqueles que carregavam dor, sofrimento e arrependimento. Suas vítimas geralmente não ouviam ou ouviam até ser tarde demais. Quando alguém entrava nas áreas onde Y habitava, eles começavam a ouvir vozes, não como uma presença física, mas como ecos distantes de palavras que haviam sido ditas em momentos de extremo desespero. Esses sons agiam como armadilhas. Y atraía suas vítimas com os sussurros, e uma vez que entravam em seu território, as vozes se intensificavam até que a pessoa não conseguisse mais distinguir entre realidade e ilusão. Algumas vítimas relatavam ouvir gritos de entes queridos, pedidos de socorro e confissões de pecados tão profundos que a culpa e o medo acabavam os consumindo por completo. Ao tentar escapar do lugar onde os ecos ecoavam, a pessoa acabava se perdendo em um labirinto de sons e nunca mais era vista. O poder de Y era sutil, mas mortal. Ele transformava a mente de suas vítimas em um caos de ruídos, até que o desespero e a loucura as engolissem. Ao ler sobre ele, meus ouvidos começaram a imaginar sons que não estavam lá. O leve farfalhar de folhas, uma respiração distante, o eco suave de algo sussurrando meu nome. Sacudi minha cabeça para afastar a paranoia crescente. Sabia que era minha mente brincando comigo, mas mesmo assim, a sensação de ser vigiado por algo invisível se intensificava a cada página virada. Virei mais uma página, e o próximo nome foi Murnet, o devoto da escuridão eterna. Essa criatura era diferente das outras. Murnet não caçava suas vítimas, nem as manipulava diretamente. Em vez disso, ele era descrito como uma espécie de sacerdote, um líder espiritual que conduzia aqueles que perdiam toda esperança diretamente para a escuridão eterna de Sete Além. Ele tinha uma aparência espectral, envolto em mantos negros e com um rosto que nunca podia ser visto claramente, apenas sombras que se moviam sob seu capuz. Murnet era atraído por aqueles que haviam desistido de lutar, aqueles que haviam aceitado seu destino em Sete Além.
Ele aparecia nos momentos de desespero absoluto, quando a vítima já não via saída, e oferecia a única coisa que restava: a escuridão total, uma libertação final da dor e do sofrimento. As anotações de meu pai eram claras. Murneth não atacava. Ele simplesmente oferecia uma escolha. Aqueles que o seguiam entravam em um sono eterno, onde seus corpos desapareciam na escuridão, deixando para trás apenas o vazio. Era dito que Murneth era um servo de uma força maior, algo muito mais antigo e poderoso que ele próprio, mas essas referências eram vagas, como se até mesmo meu pai temesse escrever mais sobre esse assunto. A ideia de uma entidade que oferecia alívio por meio da escuridão era perturbadora. Sete Além já era um lugar de dor e sofrimento sem fim. Mas a presença de Murneth sugeria que havia algo ainda mais sombrio à espreita. Um destino final para aqueles que não conseguiam suportar a realidade distorcida daquele mundo. Isso me fez questionar. Até onde eu estaria disposto a ir se um dia me visse preso em Sete Além? Eu aceitaria a escuridão de Murneth ou continuaria lutando até o fim, mesmo sabendo que não havia saída? Não pude refletir por muito tempo sobre essa pergunta, pois o próximo nome apareceu em letras grandes, quase agressivas. Ultren, o esfacelador de memórias. Ele era uma criatura cuja presença física era descrita como uma mistura grotesca de sombras e fragmentos de rostos humanos, como se tivesse sido costurado a partir das memórias das pessoas que caçava. Seu corpo mudava constantemente de forma, com bocas e olhos aparecendo e desaparecendo, num ciclo interminável de horror. Ultren tinha um poder único. Ele devorava as memórias das pessoas. Suas vítimas não morriam, mas se tornavam cascas vazias de si mesmas, incapazes de lembrar quem eram, onde estavam, ou qualquer coisa sobre suas vidas passadas. A criatura se alimentava dessas lembranças, transformando-as em combustível para sua própria existência distorcida. Ultren vagava pelas fronteiras de Sete Além, procurando aqueles que estavam à beira do esquecimento, sugando todas as memórias que podiam ser alcançadas. As notas de meu pai mencionavam que Ultren era um predador silencioso. Ele nunca atacava diretamente. Em vez disso, ele rondava suas vítimas durante dias, semanas, até que elas começassem a esquecer pequenos detalhes, onde deixaram suas chaves, o que haviam comido no café da manhã, ou o nome de um amigo de infância. Com o tempo, essas lacunas na memória aumentavam, até que tudo o que restava eram fragmentos desconexos. A vítima então se tornava uma concha vazia, um ser que não conseguia mais distinguir entre a realidade e o vazio que Ultren havia criado em suas mentes. A leitura sobre Ultren me deixou com um nó na garganta. A ideia de perder todas as minhas memórias, de me esquecer de quem eu era e de tudo o que já tinha vivido, era um terror profundo. Fechei o livro por alguns instantes, sentindo uma onda de pânico me invadir. E se essa criatura já estivesse próxima? E se, ao ler sobre ela, eu estivesse atraindo sua atenção para mim? Mesmo assim, eu sabia que não poderia parar. O livro parecia uma droga viciante. Quanto mais eu lia, mais precisava saber. Havia algo de profundamente errado com tudo isso. E eu sabia que estava me envolvendo em algo que meu pai tentara, de alguma forma, me proteger. Mas era tarde demais para voltar atrás. O livro estava pesando em minhas mãos. Não era só o peso físico, mas o peso do conhecimento, das verdades que meu pai havia descoberto, e o fardo de carregar essa maldição comigo. Eu sabia que havia mais criaturas para descobrir, mais horrores para enfrentar, e cada página me aproximava de algo ainda pior. Com um misto de medo e curiosidade, abri novamente o livro e continuei. O próximo nome apareceu como se estivesse queimado na página: Dreken, o Arauto das Fissuras.
As anotações de meu pai indicavam que Draken era uma criatura que controlava as rachaduras e fendas entre os mundos. Os portais ocultos que conectavam Sete Além com o nosso mundo, e talvez com outros lugares ainda mais distantes. Draken não tinha uma forma fixa, mas sua presença era sentida como uma força que torcia a realidade ao seu redor. Onde ele passava, as superfícies rachavam, as paredes se fragmentavam e o chão abria fissuras, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desmoronando em sua presença. Ele era uma espécie de guardião dos portais, e apenas aqueles que tinham coragem ou desespero suficiente conseguiam passar pelas fendas que ele criava. No entanto, meu pai avisava sobre o risco de seguir Draken. Embora ele oferecesse um caminho entre mundos, o destino daqueles que o seguiam era sempre incerto. Muitos acreditavam estar escapando de Sete Além ao atravessar as fendas, mas ao invés disso, acabavam caindo em armadilhas ainda mais terríveis. As fissuras que Draken criava não eram simples portais para outros lugares, mas portas para outras realidades corrompidas, onde as regras do tempo e do espaço eram distorcidas de maneira cruel e implacável. Alguns sobreviventes que cruzaram com Draken retornavam como sombras de si mesmos, seus corpos marcados por cicatrizes invisíveis, como se a realidade ao seu redor tivesse sido rasgada e costurada de volta de maneira imperfeita. Outros nunca mais eram vistos. Meu pai acreditava que Draken era uma criatura mais antiga que Sete Além, um ser que existia antes da criação do próprio universo, controlando o fluxo entre mundos desde tempos imemoriais. A ideia de um ser que pudesse abrir fendas na realidade e conectar nosso mundo a Sete Além era assustadora. Ela me fez questionar quantos desses portais poderiam existir ao nosso redor, escondidos em cantos esquecidos, esperando o momento certo para abrir e sugar aqueles que estivessem desatentos. Eu olhei ao redor da sala, sentindo uma inquietação crescente, como se as paredes ao meu redor estivessem começando a rachar. Desviei meu olhar de volta ao livro e continuei, virando a próxima página. O nome seguinte parecia manchado, como se algo tivesse sangrado sobre o papel. Liert, o tecelão da carne. As notas eram menos detalhadas aqui, mas o suficiente para pintar um quadro aterrorizante dessa criatura. Liert era uma entidade que controlava os fios da carne e da vida. Ele podia tecer os corpos de suas vítimas, rearranjando ossos, músculos e pele de maneiras impossíveis. Meu pai escrevia que aqueles que encontravam Liert raramente morriam de imediato. Em vez disso, eles eram transformados, reconfigurados em formas grotescas, seus corpos remodelados por mãos invisíveis, como se fossem apenas massa de modelar sob o controle de Liert. Suas vítimas podiam ser vistas caminhando pelas ruas de Sete Além, suas peles esticadas em padrões estranhos, seus ossos deslocados em ângulos que desafiavam a anatomia humana. Liert era descrito como uma espécie de escultor de carne viva, um artista macabro que buscava criar obras a partir das suas vítimas. Ele não caçava por fome ou por necessidade. Para ele, isso era uma forma de expressão. Ele remodelava suas presas, deixando-as conscientes, mas presas dentro de corpos que não reconheciam mais como seus. Alguns relatos diziam que as vítimas de Liert podiam ver e sentir cada transformação, mas eram incapazes de gritar ou pedir ajuda, pois suas bocas e olhos eram costurados, fundidos ou redesenhados de maneiras terríveis. Ao ler sobre Liert, um frio percorreu minha espinha. A ideia de perder o controle sobre meu próprio corpo, de ser transformado em uma aberração viva, enquanto ainda estivesse consciente, era um pesadelo além do que eu poderia imaginar. Mas havia algo mais perturbador nas notas de meu pai. Ele sugeria que Liert não era apenas uma criatura de Sete Além.
Havia pistas de que, em algum momento, ele poderia ter encontrado uma maneira de cruzar para o nosso mundo. A descrição de casos de pessoas desaparecendo sem deixar rastros e reaparecendo com cicatrizes estranhas, ossos deslocados ou membros mal formados me fez pensar se Lirth já não estaria entre nós, caçando silenciosamente aqueles que se perdem em áreas remotas ou que desaparecem sem explicação. Ele não precisava de portais para atravessar mundos, porque de alguma forma ele já estava aqui. De repente, as sombras ao meu redor pareceram mais profundas e as paredes da minha casa mais próximas. Meu coração acelerou, mas eu forcei meus olhos de volta ao livro, recusando-me a parar. Sabia que, se interrompesse agora, nunca mais teria coragem de continuar. Eu precisava saber mais. Virei a página novamente e o nome seguinte me fez prender a respiração. Goroth, o Devorador de Almas. Essa era uma das entidades mais temidas de Sete Além, e as notas de meu pai eram breves, mas intensas. Goroth era uma força primordial, não um ser físico, mas uma presença que habitava os lugares mais profundos de Sete Além. Ele não caçava corpos, mas espíritos. Sua fome era pela essência vital, pelas almas das vítimas que encontrava. O poder de Goroth era o de consumir completamente a alma de uma pessoa, deixando para trás apenas um vazio. As vítimas de Goroth tornavam-se cascas, sem emoção, sem vida, sem vontade. Elas perambulavam pelos corredores de Sete Além como zumbis, sem consciência, sem memória de quem eram ou do que tinham sido. Essas cascas eram o rastro que Goroth deixava em seu caminho de destruição. Com as mãos trêmulas, virei mais uma página daquele maldito livro. O nome Goroth ainda ecoava na minha mente, como se sua presença ainda estivesse aqui, observando. Cada vez que meus olhos se encontravam com as palavras escritas por meu pai, sentia que estava me afundando mais profundamente em um abismo de horror do qual eu jamais conseguiria sair. Mas algo em mim, aquela curiosidade que sempre me perseguiu, não me deixava parar. Eu tinha que saber o que viria a seguir, por mais terrível que fosse. O próximo nome que surgiu diante dos meus olhos era Teros, o Senhor das Correntes. A imagem que ele evocava na minha cabeça era de um gigante, um ser monstruoso com a pele feita de metal enferrujado, entrelaçado com correntes que pareciam ter vida própria. Meu pai descrevia Teros como um carcereiro de almas, um guardião implacável de Sete Além, cujo propósito era aprisionar qualquer um que cruzasse seu caminho. As correntes que envolviam Teros não eram apenas parte de sua forma, mas extensões de sua própria maldade. Elas se moviam como serpentes, rastejando pelo chão, sempre em busca de novas vítimas. Quem fosse capturado por elas jamais escapava. As correntes se enrolavam ao redor do corpo da pessoa, quebrando ossos e esmagando carne, enquanto Teros sugava a essência vital de suas vítimas, transformando-as em mais um elo em suas correntes eternas. A descrição que meu pai fez de Teros me fez sentir um calafrio profundo. Ele acreditava que Teros podia vagar entre os mundos, arrastando almas para Sete Além e as condenando a uma eternidade de sofrimento. A ideia de que algo assim pudesse estar à espreita, aguardando no limiar da nossa realidade, era insuportável. Virei a página, ansioso para passar rapidamente por aquela criatura horrível. Mas o que veio a seguir não era menos aterrador. O nome Ectos, o espírito da névoa, pairava nas páginas, como um sussurro de morte. Ectos não tinha uma forma fixa. Ele era feito de névoa, uma presença espectral que se arrastava silenciosamente pelas ruas desertas de Sete Além. Seu ataque não era físico, mas mental. Aqueles que eram envolvidos pela névoa de Ectos começavam a perder o senso de realidade.
A névoa infiltrava-se em suas mentes, despertando os medos mais profundos e as lembranças mais dolorosas. Ninguém sabia ao certo o que Ectos queria, mas meu pai sugeria que ele se alimentava da dor psíquica de suas vítimas, transformando-as em sombras de si mesmas. Muitos que foram tocados pela névoa nunca mais recuperaram a sanidade, vagando sem rumo, perdidos em seus próprios pesadelos. Cada nova criatura me fazia sentir mais isolado. Era como se as sombras do quarto estivessem ganhando vida própria, se aproximando de mim, espreitando em cada canto. Mesmo com a janela fechada, o ar ao meu redor parecia denso, opressivo, como se Ectos estivesse perto, me cercando em sua névoa. Forcei-me a virar mais uma página. O nome que apareceu agora era Zartael, o portador das lágrimas eternas. Só de ler o nome, uma tristeza inexplicável me invadiu. Zartael era descrito como uma figura alta e esquelética, envolta em mantos negros que se arrastavam pelo chão. Sua presença trazia uma dor emocional tão profunda que suas vítimas começavam a chorar compulsivamente. No início, eram apenas lágrimas, mas, com o tempo, elas se tornavam sangue. Meu pai acreditava que Zartael não só se alimentava dessas lágrimas, mas as coletava para um propósito obscuro. Aqueles que cruzavam seu caminho eram condenados a uma existência de sofrimento eterno, incapazes de parar de chorar, presos em um ciclo de dor emocional e física que os transformava em cascas vazias de suas antigas personalidades. Ao terminar de ler sobre Zartael, fechei o livro abruptamente, como se um peso enorme tivesse sido retirado de cima de mim, mas ao mesmo tempo, algo mais sombrio permanecesse. Eu já tinha ido longe demais. Sabia que mesmo que não quisesse continuar, mesmo que eu não abrisse aquele livro de novo, o conhecimento que eu havia adquirido já me marcara para sempre. As criaturas de Sete Além não eram apenas histórias antigas ou mitos doentios. Elas eram reais, de uma maneira ou de outra. Enquanto o silêncio preenchia o quarto, algo inesperado aconteceu. As luzes começaram a piscar, e um vento frio entrou pela janela fechada. O ar parecia mais pesado, mais sufocante, como se uma presença invisível estivesse se aproximando. Olhei para o livro sobre a mesa e, por um segundo, pensei ter visto uma sombra se mover em suas páginas. O medo cresceu em mim. Eu tinha desvendado segredos que deveriam ter permanecido ocultos, e agora pagaria o preço. O livro estava selado, mas parecia vibrar, como se algo dentro dele quisesse sair. Com a respiração acelerada, pensei em jogar o livro no fogo, destruí-lo antes que fosse tarde demais. Mas uma voz dentro de mim sussurrou que já era tarde. As criaturas de Sete Além sabiam que eu as conhecia, e isso as atraía. Naquele instante, o vento se intensificou, e eu ouvi o som distante de correntes se arrastando. Meu sangue gelou. Teros. Sabia que não havia escapatória. As sombras no quarto começaram a se mover sozinhas, e o som de correntes ficava mais alto, mais próximo. Corri em direção à porta, mas ela não se movia. Era como se as paredes ao meu redor estivessem vivas, pulsando, me segurando naquele lugar. O som das correntes agora era ensurdecedor. Eu sabia o que vinha a seguir. Olhei para o livro uma última vez. As páginas abertas se moviam sozinhas, revelando um último nome, um que meu pai nunca teve a chance de documentar completamente. O Vigia. Antes que eu pudesse processar o que isso significava, senti algo frio envolver meu tornozelo. Uma corrente. Meu coração disparou, enquanto meu corpo era puxado com força para trás. O último pensamento que passou pela minha mente antes de ser arrastado para a escuridão foi que meu pai havia tentado me avisar. Ele tentou me proteger, mas no fim, Sete Além não perdoa. E suas criaturas estavam sempre à espreita, esperando para reclamar mais uma alma.